Vamos praticar um pouco o que a gente estudou até agora? Bora pra aula. E aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Tá gostando do curso? Tá aproveitando bastante as aulas? Tá aprendendo alguma coisa nova? Me conta ali nos comentários. Às vezes eu tenho uma notificação no meu celular, pego ali e olho e é um comentário seu. Sério, isso é aquela energia que eu preciso, sabe? Aquela gotinha a mais no copo, só pra eu continuar trazendo mais material, mais conteúdo. Vamos pra aula então? Tá empolgado? Eu tô. Bora! Bom, se você tá me acompanhando desde o começo, pelo menos desde o começo da fase 1, sabe que a gente viu nos últimos vídeos sobre pronúncia, certo? Eu tô focando bastante em pronúncia. A gente fez um vídeo sobre alfabeto, fez um vídeo sobre vogais longas, vogais que eu chamo de compostas. Aí eu fiz um vídeo lá mostrando como separar as sílabas para achar a sílaba tônica, para dar aquela ênfase na palavra e dar um boost na tua pronúncia. E na última aula a gente viu sobre isso, aquelas letrinhas, aquelas que são o calo, né? Aquela que é a pedra no sapato. Então, hoje a gente vai fechar basicamente esse capítulo todo para na próxima aula a gente começar a falar de coisas novas e seguir o baile. E eu te prometo que eu nunca mais vou falar de pronúncia. Mentira, eu vou pegar no pé todo vídeo. Todo vídeo a gente vai falar um pouquinho como é que pronuncia essa palavra, como é que pronuncia aquela, porque isso é o mais importante. Não adianta decorar um monte de regras, saber 1 milhão de palavras e na hora de falar ninguém te entende. Certo? Então, bora. Bom, a aula de hoje vai ser um pouco diferente, porque a gente vai praticar. Eu não vou passar nada novo para você, mas não pula o vídeo, que com certeza você vai aprender coisas novas aqui. Então vamos lá. Diferente dos vídeos anteriores, a gente vai começar olhando para os exercícios que a gente fez na última aula, né? Nós tínhamos 3 exercícios aqui, basicamente. Um que era essas palavras, o exercício valendo o estropaffel de bronze, de prata e de ouro, e aquele que eu falei assim, olha, esse daqui é para quem tá realmente, né, junto, quem quer aprender esse idioma aqui. Conseguiu pronunciar essas palavras? Teve que jogar lá no tradutor para ouvir o Google falando? Não tem problema, tá tudo certo. Mas vamos dar uma olhadinha aqui uma a uma e daí você confere se você acertou ou não. A primeira aqui, ó, que é o verbo escrever. Como é que pronuncia isso daqui? Schrijven. Schrijven. Tá vendo? O C com H tem um som de G, o G do holandês, né? E o V aqui tem um som de F. Então vai ser schrijven. Próxima. Wacht. Wacht. O CH tem um som de G novamente. Wacht. Essa daqui que significa ficar, permanecer. Blijven. Blijven. Próxima. Isso daqui significa senhora. Mevrouw. 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 Próxima. Isto daqui significa talvez. Misschien. 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 E a última que é falar. Zeggen. Zeggen. Tá vendo? 2 G juntos, você dá aquela estendidinha no som. Zeggen. Zeggen. Acertou todas? Se não acertou, não tem problema, é questão de praticar. Vamos pro próximo? Vamos ver se você levou pelo menos uma das medalhas aqui, ó. Vamos começar pela mais fácil. Como é que eu pronuncio isso daqui? Vamos junto? Vai lá. Geschiedenis. 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 Não é tão difícil, né? E essa daqui? Conseguiu descobrir o que significa esse palavrão todo aqui? Isso, na verdade, é uma expressão que é utilizada quando a pessoa ela tá surpresa. Mas não é aquela surpresa de, oh my god. Não, é uma surpresa de, assim, tipo, sério? Sério mesmo? É uma coisa que é bem de holandês, sabe? Eles falam geralmente um shon e continua. Mas a palavra é shon ye jonge. Ou com TJ no começo, que essa é a palavra mais formal, mais oficial, você consegue até achar lá no dicionário, que é tjongejongen. Denk ik van jongen, wat een inzet om dat. Nou, dit is jongen. En dan op nummer 1, dat is mijn favoriete jongen. Jongen. Maar goed. É estranho, tá? Isso não é bem uma palavra, talvez, formal, mas as pessoas falam isso daí, né? Fazer o quê? E a primeira? Conseguiu falar esse trava-língua aqui? Vamos tentar junto? Amsterdam heeft 88 prachtige grachten. O que significa isso? Amsterdã tem 88 lindos canais. Amsterdam heeft 88 prachtige grachten.
Amsterdam heeft 88 prachtige grachten. Nossa, é difícil de sair, né? Mas, conseguiu acertar? Vamos pro próximo agora? E esse texto? O que achou dele? Estudou ele? Não fez? Que tal pausar o vídeo e tentar fazer? Dá uma estudadinha no texto aí. Vamos continuar? Então vamos lá. Primeiro, o que eu pedi? Vamos tentar achar todas as vogais longas neste texto aqui. Então, o que são as vogais longas? A, E, I, E, O, U. Eu não vou olhar uma a uma, mas vamos dar uma olhada no texto e mostrar várias, e daí eu jogo na tela todas elas. Então vamos lá, vamos começar. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, nam, que é o nome. Von, jaar. O que mais? Uur, que é hora. Werken, kleine winkel, het centrum, ik verkoop, que é vender. Bloemen, planten, soms cadeautjes, mijn collega's en heel. Tá vendo, ó? 2 E's. Wir, que é o tempo, né? Falar sobre o tempo. Tá vendo? Tem várias palavras. Na verdade, são muitas mesmo. E aí, quantas você achou? Vai lá, fala em voz alta que aí eu vou dizer o meu aqui. 31 palavras com vogais longas. Pelo menos foi o que eu achei. Se você achou um número diferente, bota aí nos comentários. Talvez eu deixei passar alguma. Vamos agora olhar para as vogais que eu chamo de compostas, que é o A com U, E com I, E com U e todas as outras aqui, incluindo o I com J. Mas, para ficar mais fácil, primeiro vamos olhar para as vogais compostas e depois, separado, eu vou mostrar só o I com J. Então vamos lá? Quantas que você achou? Olha só, eu encontrei 16. Tirando o I com J, que tem várias palavras. Então, vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui, ó. Por exemplo, a gente tem moet, que é um verbo. Kleine, que é pequeno. Blumen, cadeautjes. Pause, vriendelijk, families. Groente, fruit. Soep, fietsen. Koffie, fouten. Niet. E para fechar, goed e genoeg. E aí, quantas que você achou? E com J, achou bastante? Vamos dar uma olhadinha antes de eu mostrar as respostas aqui, ó. Vamos lá, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, mijn, zijn, que é um verbo, mijn, novamente, aqui, ó, colegas, mijn, novamente, zijn, novamente, vriendelijk, tá vendo, ó? Lembra o L-I-J-K? É luck, né? Tijdens. Enfim, tem várias aqui. Mas e aí, quantas você achou? Fala aí que aí eu mostro quantas que eu achei aqui. 12 I com J, mais 16 vogais compostas. Então, no total, eu achei 28 vogais compostas, se eu incluir o I com J, e 31 vogais longas. Tá vendo por que eu bati tanto nessa tecla de vamos treinar a pronúncia, vamos olhar a pronúncia? Olha só o texto. Quantas palavras que a gente achou que você já sabe como pronunciar. Tá vendo? Estudar a pronúncia não é perda de tempo. E não pense que isso é um texto iniciante, não. Isso daqui é um textinho bem interessante, que já tem um nível de complexidade que sai do nível A1. Mas enfim, o que eu quero contigo, na verdade, hoje é praticar. Mas praticar o quê? Praticar a pronúncia, porque é o que a gente está estudando nos últimos vídeos, e antes de nós partirmos para o próximo capítulo, vamos desenrolar essa língua aí. Eu sei que às vezes você está só assistindo ali no modo automático, deixa rolar na televisão e não está prestando muita atenção às vezes. É normal, tá? Às vezes o cérebro está só no piloto automático e vai embora. Mas vai lá. Eu quero fazer um exercício contigo agora, uma proposta para você. Pausa o vídeo e leia este texto em voz alta. Tá em algum lugar cheio de gente e tá com vergonha de ler em voz alta? Lê agora meio baixinho, mas salva isso daqui. Salva. Sério, tira um print, manda aí no WhatsApp pra, sei lá, pra alguém, pra você mesmo. Vai em algum lugar e faz isso. Leia o texto em voz alta. Palavra por palavra. Pratique a pronúncia. Isso vai te dar uma ajuda gigantesca na hora que você começar a falar. Eu vou ler este texto bem pausadamente, em voz alta, e você vai conferir a pronúncia. Mas para mim é muito importante que você leia esse texto. Esta é a prática que eu quero fazer com você hoje. Vamos ler junto? Hallo, mijn naam is Carla en ik woon nu al 1,5 jaar in Nederland. Elke ochtend sta ik om 7 uur op, want ik moet om 8:30 op mijn werk zijn. Ik werk in een kleine winkel in het centrum.
Ik verkoop bloemen, planten en soms cadeautjes. Mijn collega's zijn heel vriendelijk. Wij praten vaak tijdens de pauze over het weer, eten en onze families. Na het werk ga ik meestal naar de supermarkt. Ik koop brood, melk, groente en fruit. En fruit. Soms maak ik pasta of soep voor het avondeten. In het weekend ga ik graag naar het park met mijn man en onze 2 kinderen. We fietsen, spelen met de bal en drinken koffie op een terras. Ik leer nog steeds Nederlands, want ik wil beter kunnen praten met de buren en mensen op straat. Soms maak ik fouten, maar dat vind ik niet erg. Volgende jaar wil ik ook een rijbewijs halen. Dan kan ik makkelijker naar andere steden gaan. Ik hoop dat mijn Nederlands dan goed genoeg is om alles te begrijpen. E aí? Alguma palavra soa muito estranho? Olha, minha pronúncia não é perfeita, tá? Eu sou um brasileiro que aprendeu a falar esse idioma aqui. Fica tranquilo que eu não tô te ensinando nada errado, tá? Talvez você já ouviu algumas palavras que as pessoas pronunciam um pouco diferente. Se você começar a estudar mais holandês com outros vídeos, outros professores, você vai perceber, eles vão falar isso também, que a pronúncia varia muito de região para região. Mas enfim, vice, com todos os vídeos que a gente estudou, esse texto aqui, na verdade, ele tem que ser extremamente fácil para você, apesar de ser um texto bem completo. Quer ver? Eu vou te mostrar algumas coisinhas aqui que você vai olhar para esse texto e vai pensar, ah, eu sei disso. Olha só. Tá vendo essas palavras aqui? Por que você acha que eu selecionei elas? Pronuncie elas em voz alta. Como é que você vai ler essa daqui? Zeven? Não. Zeven. Negen. Praten. Spelen. Nederlands. Beter. Praten. Buren. Steden. Halen. Por que eu selecionei essas palavras? Essas palavras elas caem naquela regra que eu falei lá no vídeo sobre separar as sílabas. Tá vendo? Ó, quando eu separo isso daqui, vai ficar, por exemplo, zeven. Então o E ele estica. Aí é o que eu comentei assim, ó, ah, mas eu tenho que pensar isso todas as vezes, eu tenho que separar as sílabas para... Não, você vai começar a ler. Leia mais, leia e leia. Ouça, repita, por isso que eu falei, eu li o texto, estou falando novamente as palavras, fale você após a minha pronúncia. Zeven, negen, praten. Se você repetir, aos poucos isso vai entrando no automático e você não precisa pensar mais. Mas tá vendo, ó? Olha só a regra aparecendo aqui, ó. Olha aí, ó. Tá vendo, ó? Beter, kunnen praten, met de buren. Olha só, em uma frasezinha, 4 palavras que caem naquela regrinha lá, né? Show de bola, né? Aquelas palavras que eu falei de 2 consoantes que elas estão juntas e quando a gente bota elas em sílabas, elas vão para sílabas diferentes e a gente dá aquela baixada no som. Aqui aparece muito bem, kunnen. Eu não posso falar kunnen, é kunnen. Alles, alles. O que mais que a gente tem aqui? Vamos ver. Olha só, palavras compostas. Anderhalf, supermarkt, avondeten. Anderhalf é 1,5. Supermarkt, tá fácil, né? Avondeten, isso daqui na verdade é o jantar. Então, lembra, a ênfase ela tá lá no começo da palavra. Avondeten, supermarkt, anderhalf, anderhalf. O que mais que a gente tem aqui? Olha só, aqueles sonzinhos complicados que a gente viu ali no último vídeo. Ochtend, cadeautjes, tá vendo o T com o J? Tjes. Vriendelijk, olha só, o L com o I e o J e o K. Não é like, é luk. Vriendelijk. Makkelijker, makkelijker. Vice? O que mais que a gente tem aqui? Vamos ver. Olha só, V com F, desculpa, V com W. Então aqui, ó, zeven, want, von, werk, werk, winkel, verkoop, wij, wir, offer, werk. Viu por que é importante entender a diferença do V com o W? E olha só isso daqui que interessante. Nesse texto todo, o que nós temos aqui? Ó?
duas palavras que na verdade seriam exceções na pronúncia de acordo com o que a gente viu até agora, que é o weekend, né? Com 2 E seguidos a gente talvez falaria assim vacant, de acordo com as regras, mas ela é uma exceção, weekend, então você já sabe. E essa daqui, ó, isso daqui é presente em holandês. É uma palavra bem comum, muita gente fala isso daqui, conhece, mas aqui, ó, eu tenho um E com um A, com um U, e esse som, ele na verdade, se a gente for usar as nossas regras, vai sair uma coisa estranha. Só que essa palavra é uma palavra que ela vem do francês. Em francês, se eu não estou enganado, o presente também é cadeau. E aqui eu vou ler cadeauches. Cadeau. O ches tá tudo certo, a gente já sabe, mas esse pedacinho aqui, ó, cadeauches. Então, lembra dessa daí, cadeauches, weekend. Mas olha só isso daqui. Todo esse texto, todas essas regras aqui, ó, olha só, e mais isso, você praticamente sabe falar o texto de começo a fim, com 2 exceções aqui. Então, se daqui pra frente eu dizer assim, olha, você já sabe ler tudo que eu botar aqui na tela, eu não estou exagerando. Mas aí, eu quero que você agora leia novamente esse texto. Talvez você não fez ali no slide anterior, então vai lá. Eu tenho aqui, ó, o áudio de uma inteligência artificial lendo isso daqui, numa velocidade natural, tá? Não é tão devagar, mas leia você e depois dá um play no vídeo aí para escutar a pessoa falando e você compara. Então vamos lá. Pausa o vídeo, leia em voz alta e depois volta aqui que eu vou botar o meu fone para a gente escutar junto. Enquanto isso, você lê aí. Leu? Vamos conferir como é que ficou? Hallo, mijn naam is Carla en ik woon nu al 1,5 jaar in Nederland. Elke ochtend sta ik om 7 uur op, want ik moet om 8:30 op mijn werk zijn. Ik werk in een kleine winkel in het centrum. Ik verkoop bloemen, planten en soms cadeautjes. Mijn collega's zijn heel vriendelijk. We praten vaak tijdens de pauze over het weer, eten en onze families. Na het werk ga ik meestal naar de supermarkt. Ik koop brood, melk, groente en fruit. Soms maak ik pasta of soep voor het avondeten. In het weekend ga ik graag naar het park met mijn man en onze 2 kinderen. We fietsen, spelen met de bal en drinken koffie op een terras. Ik leer nog steeds Nederlands, want ik wil beter kunnen praten met de buren en mensen op straat. Soms maak ik fouten, maar dat vind ik niet erg. Volgend jaar wil ik ook een rijbewijs halen. Dan kan ik makkelijker naar andere steden gaan. Ik hoop dat mijn Nederlands dan goed genoeg is om alles te begrijpen. Achou pouco rápido demais? Não se preocupa, tá? Leia novamente e pratica. Põe para ouvir, acompanha o texto. Pega esse texto e tenta até você conseguir atingir essa velocidade. Isso vai dar aquela destravada na língua, sabe? E se quiser saber o que esse texto significa, no final do vídeo tem uma tabela mostrando cada frase, a tradução delas. Ok? Agora eu quero você. Esse texto aqui, eu não vou ler ele, tá? Não vou te pedir para você procurar, caçar palavras, mas novamente é um texto bem interessante e eu quero que você, como tarefa, bota ele aí na tela, pausa e leia ele em voz alta. Faz esse favor para mim. Faz esse favor para você. Isso vai com certeza te ajudar demais. Então vai lá, pausa o vídeo e começa. Hoi, Nederlands leren is soms moeilijk. E aí, continua, vai até o final. Se tá meio que... começa de novo. Eu vou te dar um segundinho aí para você pausar o vídeo e ler. E depois eu vou botar aqui o áudio também. E, se você quiser... Tem o link desse texto na descrição do vídeo, pode baixar ele, copiar e jogar no tradutor, faz o que você quiser, mas vai lá, faz esse favorzinho pra gente aí. Leia ele com calma, estuda bem a pronúncia, que isso só ajuda. Posso dar o play no áudio aí pra gente escutar junto? Vamos lá? Esse daqui eu botei ele um pouquinho mais devagar, tá? Pra ajudar. Hoi. Nederlands leren is soms moeilijk, maar het is ook heel mooi. Met de taal maak jij contact. Jij zegt hallo tegen de buurman. Jij maakt een praatje in de bus. Langzaam voel jij. Ik voel mij hier ook welkom. Als jij Nederlands spreekt, krijg jij meer vrienden. Jij begrijpt beter wat mensen voelen en denken.
Op het werk praat jij makkelijker met collega's. In de winkel vraag jij wat jij nodig hebt. En bij de dokter leg jij rustig uit hoe jij je voelt. Met Nederlands kun jij meer doen. Een cursus volgen, een nieuwe baan zoeken, reizen in het land of gewoon lachen om een grap. Het geeft vrijheid en vrijheid voelt goed. Elke kleine stap is belangrijk. Vandaag een nieuw woord. Morgen een korte zin. Volgende week misschien een kort gesprek. Zo gaat het steeds verder. Samen bouwen wij iets groots. En jij ziet, Nederlands leren is niet alleen taal. Het is ook nieuwe kansen, nieuwe mensen en een nieuw leven. Esse é um texto bem legal, tá? Se você tem interesse, olha lá no final do vídeo que também tem a tradução. Mas ele te fala por que estudar holandês pode ser uma coisa interessante, não apenas uma obrigação. E aí? O vídeo de hoje foi mais pra gente encerrar esse capítulo sobre pronúncia. Eu sei que é meio chato, ou talvez não, espero que não, mas eu, de verdade, de coração, eu espero que você tenha aproveitado até aqui, e a partir do próximo vídeo a gente vai começar a falar de assuntos novos, mas eu quero te dizer, sério, você tá aprendendo muito, você tá evoluindo o seu holandês em um nível que talvez você não consegue entender ainda. Mas sério, meus parabéns, a gente tá indo longe. E não posso deixar de pedir, né? Curte o vídeo, comenta ali, me dá o feedback, eu sempre preciso saber se eu não tô falando de mais, de menos, se você tá gostando, se tem alguma coisa que queria diferente, se a luz tá ruim, se o microfone tá ruim. Hoje eu desativei o filtro, porque o filtro tá matando o meu re toda vez que eu tento falar o re de Ruud. Esse microfone espetacular vai lá e diz assim, olha, aqui no holandês não cola não. Fica agora aqui, depois da vinheta, vai ter os 2 textos ali traduzidos. Dá uma olhadinha neles ali que é interessante. E, por favor, leia em voz alta, tá? Só isso que eu te peço, leia esses textos em voz alta 1, 2, 3, 10 vezes se precisar, até você conseguir falar eles de pé a ponta. Até mais!